Olá, meus amigos, boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, nos envolva em muita paz. Sejam bem-vindos ao canal Espiritismo na Prática e a este singelo programa Palavras de Vida Eterna, em que nós comentamos o Evangelho à luz da doutrina espírita. E esse programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui pelo YouTube. Então, nós vamos iniciar com a prece, né? E depois iniciaremos as nossas reflexões. Querido Mestre Jesus, estamos te buscando nesta prece, Mestre querido. Primeiro, para agradecer-te todas as bênçãos que recebemos de ti, as ricas lições de vida, agradecer-te pelo teu evangelho, pela tua doutrina, essa doutrina espírita, que é o Consolador prometido e que clareia as nossas mentes, colocando luz na nossa caminhada e nos consolando, porque nos esclarece. E queremos te pedir, Jesus, que nos envolva a todos na tua paz, na tua luz e no teu amor. Que esta paz alcance todos os corações e todos os lares, levando bom ânimo, esperança, consolo para quem sofre, e levando também, Jesus, a certeza de que tu estás na nossa vida como prometeste. Abençoa, Jesus, este canal. Abençoa todos nós, a todos os nossos irmãos em humanidade e todos aqueles, Senhor, que se propõem a divulgar a tua doutrina e o teu evangelho. Fica conosco, Senhor, inspira-nos nas reflexões desta noite. Que assim seja. Então, hoje nós vamos conversar um pouco a respeito do Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é uma prática que todos nós espíritas cultivamos, e aqueles que ainda não têm o hábito do Evangelho no Lar, que possam adquirir esse hábito. Nós aprendemos que a casa em que nós moramos é uma construção, né? De pedra, de cimento, de tijolo, de areia, enfim. Mas essa é a construção física. E nós precisamos aprender a transformar esta casa, esta construção física, num lar. Por quê? Porque o lar é espiritual. O lar é uma ambiência formada por nós. Todos que habitam, né, naquele ambiente físico e que procuram, que se esforçam para manter, criar e manter um ambiente de paz. Então, o lar, o ambiente espiritual do nosso lar é formado dos nossos pensamentos, das nossas intenções, boas ou más, os pensamentos também, bons ou maus,
dos nossos hábitos, né? Hábitos saudáveis ou não, das nossas vibrações, e a gente vai, assim, formando essa ambiência espiritual. Quanto mais nós nos depurarmos, quanto mais nós ficarmos atentos às nossas palavras, às nossas ações e aos nossos sentimentos, procurando elevá-los, melhor será a ambiência do nosso lar. Porque nós contaremos com a presença de espíritos amigos, espíritos num nível de evolução melhor do que o nosso, como os nossos anjos de guarda, por exemplo, né? Que estão sempre nos acompanhando, cuidando de nós. É um espírito muito evoluído que Deus coloca em nossas vidas assim que nós nascemos, para ser o nosso protetor, para cuidar de nós. Nós temos os espíritos amigos, os espíritos familiares, não é? Que, quando desencarnam e adquirem condições de sempre, né, que possível, eles participarem conosco das atividades do nosso lar, é muito importante, né, que nós mantenhamos um ambiente de paz. Porque se os encarnados estão tumultuados, se o lar é um ambiente onde há muitas brigas, gritaria, palavrões, né? Onde há um ambiente belicoso entre as pessoas, fica difícil para os espíritos bondosos permanecerem nesse ambiente conosco. Claro que eles ficam conosco, nos auxiliam, nos intuindo, nos ajudando, até para nós mudarmos essa nossa vibração. Mas nós exigimos deles um esforço muito grande, não é? No livro Missionários da Luz, no capítulo 9, Mediunidade e Evolução, a gente tem uma preleção de Alexandre, em que ele, orientando os espíritos desencarnados, e serve para nós encarnados, ele diz que nós precisamos fazer um esforço de elevar-nos até os espíritos bons, os espíritos superiores, e não exigir deles o esforço, o sacrifício de baixarem até nós. Então, nós é que precisamos elevar as nossas vibrações, não é? E quando Jesus disse do vigiai e orai, e que Marcos, no seu evangelho, 13:33, Marcos diz assim: olhai, vigiai e orai. Olhai quer dizer, observem seus pensamentos, observem os seus atos, observem o ambiente em que você está inserido. Ficai atentos para tudo. Vigiar esses pensamentos, vigiar esses atos, né? Vigiar as nossas ações, os nossos sentimentos. E, por fim, orai. Porque fazer preces, manter um clima de prece dentro da nossa casa, do nosso lar,
Muitas vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu faço tanta prece, eu oro tanto, mas vigia, né? Será que a pessoa só faz prece e não muda a sua postura interior? Porque a prece, com a prece, a gente entende que é preciso que haja uma mudança interior, a tão falada reforma íntima. E nós precisamos estar atentos a isso. Então, no livro Mensageiros, o segundo livro, né, da coleção André Luiz, André Luiz vai relatar, numa das viagens que eles fizeram aqui à Terra com Aniceto, eles foram até a casa de uma senhora chamada Dona Isabel, que vivia naquela casa ali simples, humilde, uma casa, até a gente poderia dizer pobre, com seus filhos. O marido já havia desencarnado, estava na parte espiritual. E ela tinha um cômodo na casa que era um santuário, ou seja, ali ela fazia o evangelho no lar com os filhos. Então, aquele ambiente, a ambiência espiritual ali, o clima espiritual daquela casa, não só daquele quarto, mas da casa toda, porque quando você tem que seja um cantinho de paz, de luz, aquilo se irradia para todo o ambiente. E essa casa era um pouso, um refúgio, era um local em que os espíritos, quando vinham à Terra socorrer alguém, era ali que eles se buscavam, né, as energias, buscavam o repouso, buscavam o que era necessário a eles, não é? E o Isidoro, que era o marido da Dona Isabel, do mundo espiritual, ele participava ali daquela ambiência, do culto e da presença dos amigos espirituais, trabalhando, socorrendo e auxiliando, né? Então, era, assim, um local em que os espíritos tinham confiança de ir. No livro Viagem Espírita, em 1862, Allan Kardec conta, falando da ambiência espiritual, ele estava se referindo à reunião mediúnica, mas que a fala de Kardec encaixa muito bem para nós, né, para nossa casa, para o nosso lar, e ele dizia que quando os espíritos chegam num ambiente em que é um ambiente antipático, ou seja, as vibrações são inferiores, não são vibrações elevadas, eles não gostam de ficar ali, porque eles sentem como se eles tivessem sido envoltos num manto de gelo, tal a frieza, tal o ambiente, né, espiritual que não era nada favorável. Então, nós precisamos estar atentos. Às vezes, nós temos crianças em casa e essas crianças vivem com virose, com problema de saúde, e os pediatras falam: ah, isso é uma virose, a imunidade está baixa. E muitas vezes
a criança está sofrendo de uma intoxicação fluídica quando os adultos são dados a discussões, a desequilíbrios, não é? Quando não se entendem. E a criança capta isso como se ela fosse um para-raio e ela adoece. Por quê? Porque o fluido é matéria. E a criança, de uma forma inconsciente, né? Porque ela não sabe, assim, ela absorve aquilo ali, ela não tem as defesas que nós temos e ela adoece. Então, nós temos que ficar atentos à ambiência espiritual da nossa casa. Aí, como que começou essa prática do culto cristão no lar? Neio Lúcio conta neste livrinho, pequeno grande livro, Jesus no Lar, que é muito bom para a gente usar no culto, principalmente quando tem criança, adolescente, que são histórias belíssimas. Esse meu é tão antigo, eu acho que já mudou a capa. Mas o título é Jesus no Lar, o espírito é Neio Lúcio e a psicografia é do Chico Xavier. E a primeira mensagem é exatamente sobre o culto cristão no lar. E aqui, Neio Lúcio vai contar que Jesus estava uma noite em casa de Simão Pedro. E a conversa ali não estava muito elevada, estava uma conversa improdutiva, uma conversa que não era edificante. Então, Jesus pegou os escritos sagrados, porque naquela época não havia livros, né? Pegou os pergaminhos e falou assim, com muita bondade: Simão, que faz o pecador, o pescador, quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? E Simão respondeu: Mestre, naturalmente nós escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os restos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro? O que ele faz para atender à tarefa que se propõe? O oleiro é aquele artesão, aquela pessoa que trabalha o barro, né, a argila, fazendo peças maravilhosas. Aí Pedro diz: Certamente, Senhor, modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: E como que procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? Pedro, muito simples, ele informou sem vacilar: lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, ele não aperfeiçoará a peça bruta. Jesus se calou por uns instantes e disse: Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem aperfeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? Isso não é novidade para nós.
não é? Nós sabemos que no lar, nós somos educados. A escola instrui, mas o primeiro mestre, os primeiros ensinamentos nós recebemos no lar. Quando a gente fala assim, fulano é educado de berço, ou seja, ou fala, fulano não tem berço, é sem berço, quer dizer, não tem educação, não recebeu as primeiras orientações de como ser um homem de bem, como conviver na sociedade, ele não recebeu isso em seu lar. Aí Jesus continua, a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece tão distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez um pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. Olha aqui que frase linda. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Então, tem muito assunto aqui para nós refletirmos, para nós pensarmos. E Joana de Ângeles, no livro Messe de Amor, que foi o primeiro livro que ela ditou para Divaldo, lá na década de 60, ela tem uma mensagem lá belíssima, que ela fala que nós devemos abrir a porta do nosso lar e convidar Jesus para estar conosco pelo menos uma vez, uma noite por semana, ou depende, né? Às vezes a pessoa faz o culto de manhã ou de tarde, na hora que ela puder. Então, é muito importante essa visita de Jesus, essa presença de Jesus nas nossas vidas. Então, é muito simples. Não tem nenhum arranjo especial, não. Você convida a sua família para sentar-se ao redor
da mesa, meus amigos me perdoam, mas a minha cachorra, eu começo a gravar, eu acho que ela gosta do ambiente, porque ela vem latir aqui debaixo da minha janela. Desculpa, tá? Vai ficar esse fundo musical aí. Mas aí, gente, você reúne a família ao redor da mesa. A gente gosta de arrumar uma mesa, assim, botar uma toalha bonita. Você põe uma jarra com água, né? Bota ali quantos copos forem necessários para o número de pessoas que participarão. Você, se tiver alguém doente, você coloca uma jarra separada com o nome da pessoa, que aquela água ali vai ser colocada uma energia nela, e os espíritos cuidarão daquela água, colocando um remédio adequado para a pessoa que está enferma. Então, ali, alguém vai fazer uma prece inicial. Alguém, uma outra pessoa, vai ler uma mensagem. E depois abre-se o Evangelho e lê uma mensagem. Lê um parágrafo, 2, depende da pessoa. E comenta-se. O importante é ter o Evangelho. Ah, mas eu gosto da série Fonte Viva, né? O Caminho, Verdade e Vida. Não tem problema. Leia e comente. Ah, mas na minha casa... Aí depois você faz a prece e encerra. E será meia hora, 15 minutos, depende. Aí a pessoa fala assim, mas eu moro sozinha. Não tem importância. Faça sozinha. Outro fala assim, eu moro eu e a minha cachorra, meu cachorro. Faça. O cachorro vai deitar lá perto de você, vai ser ótimo, né? Aí a pessoa fala assim, ah, mas na minha casa ninguém aceita o espiritismo, só eu que sou espírita. Entra para o seu quarto, faça o culto no seu quarto. Porque as pessoas, todas as pessoas que estão na casa, serão beneficiadas. Aí você escolhe, é importante escolher um dia da semana fixo e um horário, para que toda semana, naquele dia, naquele horário, faça o culto do Evangelho no lar. Aí a pessoa fala assim, ah, mas eu tenho um filho pequeno que perturba, que gosta de comer pipoca. Deixa ele sentar lá, comer pipoca, não tem problema nenhum. É importante formar o hábito da criança toda semana estar ali. Eu tenho amigos que têm filhos pequenos, eles fazem 2 evangelhos. Um para os adultos e um outro, num horário acessível, para a criança participar. Aí tem os livrinhos, né? Tem tanto livro infantil, Titino, e aquele a vida Ensina, né? Muitos livros com histórias, né? E para o resto das nossas vidas, do Wallace Rodrigues, histórias que Jesus contou, do Clóvis Tavares, muitos livros, vá uma livraria espírita, adquira os livros, peça a criança, se ela já souber ler, para ela ler, peça outro para fazer a prece inicial, porque aí forma esse hábito de toda semana a criança estar ali presente. Ah, mas tem uma pessoa na minha casa que acabou de chegar e veio visitar. O que eu faço? Ela não é espírita. Convide-a para o culto. Se ela aceitar participar, você pega um outro livro, Boa Nova, né? O Novo Testamento, e faça o culto com esse livro para não chocar a pessoa, que às vezes não aceita as ideias espíritas, não aceita a reencarnação. Se ela não quiser participar, você fala com ela aqui,
fica aqui quietinha, sentadinha aqui, que 15, 20 minutos nós vamos fazer o culto. Isso acontece nos primeiros tempos. Depois que você forma o hábito, não chega visita. Ah, outra coisa, desliga a campainha, desliga o telefone, não é? Para não ser interrompido. Ah, mas e a semana? Às vezes eu viajo. Na semana anterior, se avisa para os espíritos. Na próxima semana, eu não vou fazer o culto aqui, eu estarei no tal endereço. Se não der para você fazer o culto no tal endereço, você avisa para eles: não vamos fazer o culto. Então, toda a casa é beneficiada, a vizinhança é beneficiada, não é? A rua onde você mora fica um feixe de luz, um facho de luz ali naquela cidade. Então, é simples, mas é muito importante. Já extrapolamos o nosso horário. Então, nós vamos fazer a prece de agradecimento e agradecemos também a todos que estão aqui conosco. Espero que tenha sido útil nessa conversa, que Jesus abençoe os nossos lares e os lares de todos os nossos irmãos em humanidade. Querido Mestre Jesus, obrigado por mais esta oportunidade. Que a tua paz se irradie deste ambiente, Senhor, e envolva a todos os nossos irmãos, a todos os que sofrem, mas principalmente, Senhor, aqueles que fazem sofrer, que levam o luto, que levam a dor, que levam a tristeza, que levam o desequilíbrio para os seus irmãos e a humanidade. Que eles sejam tocados pelo teu amor e pela tua paz. Que haja paz no mundo, que haja paz nos lares e haja paz nos corações. Mas a tua paz, Senhor. Muito obrigado. Que o Senhor possa continuar a nos abençoar. Boa noite para todos, muito obrigada e até a próxima semana.